tem que ser agora, porque eu gosto de aniversário. Bora cantar parabéns. É porque senão ele vai escapar de nós. É. Bora. É Jaque e Mário. Já! Parabéns Pra você dessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva Jaque, viva Mário! Que Deus os abençoe grandemente, com muita saúde. Mário, todos Deus nós, abençoe né, sua vida, tá? Derrame chuvas de bênçãos sobre você, que você continue essa pessoa especial. E quando eu crescer, quero ser igual a você. Você é quem? A Jaque ou o Mário? O Mário, porque a Jaque eu já dei feliz aniversário para ela. Não. Não, mas não tinha recebido de todas, né, Jaque? Está tendo a oportunidade agora. É. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Ok? Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Qualquer coisa, só me falar aí, dá um joinha. Eu também estou vendo vocês. Parabéns, a maioria com a câmera aberta. Isso cria uma sinergia, uma interação muito maior para a gente, ok? Bom, hoje não estamos presencial, como tivemos a oportunidade semana passada com alguns. Quero pedir desculpa a quem estava online. Nós tivemos bastante problemas técnicos semana passada. Estava dando microfonia na sala, o áudio retornava, tivemos que multar para não dar microfonia, mas eu acredito que para extrair parte da intenção do que nós dizemos, que passamos para vocês ali. Quem estava presencial também acabamos tendo esses problemas técnicos, mas eu tenho certeza que conseguiu absorver bem mais o conteúdo que nós falamos. Dando continuidade ao tema, eu gosto de abrir essa parte perguntando para vocês, e aqui nós já temos pessoas que têm consciência de que todas são vendedoras. E aí eu quero fazer uma pergunta. Qual é a habilidade mais importante em vendas? Mário, eu não sei se é só para mim, mas está muito baixo, eu não estou te ouvindo. Sério? Como que está para as demais? Para mim está alto. Estou Aqui normal. perfeitamente. Para mim dá normal. Ou é alguma configuração minha, então? Vai ser a sua internet. Quando você fala, dá uns pique também. Eu acho que é a sua internet. Ah, sim. Então tá, pode continuar falando que eu vou fazer o possível para ouvir. Vamos lá, pessoal. Qual que é a habilidade em vendas mais importante para vocês? Comunicação. Comunicação? O que mais? Gente, quando nós falamos em habilidades, não existe uma hierarquia, ou seja, aquela que eu posso apontar como é mais importante. A verdade é que vendas, ela é um conjunto. Eu preciso, quanto mais habilidades eu desenvolver, isso nós tocamos no assunto na aula passada, mais capacitado e habilitado eu estarei. Então, eu preciso me comunicar bem, eu preciso ter uma boa postura, eu preciso apresentar bem o meu produto com segurança, eu preciso ter uma boa oratória, eu preciso ter bons argumentos para esse conjunto eu conseguir convencer o meu cliente, conseguir convencer o meu interlocutor, a pessoa que eu estou falando. E dentro desse conjunto de habilidade em vendas, uma parte muito importante, aí que deu uma travada aqui na apresentação. Só um minutinho, gente. Vocês continuam vendo minha tela? Sim. Sim. Deixa eu ver se agora vai. Estão vendo o quê? Só para falar. Homem.
Sentado, Perfeito. fazendo embaixadinha, alguma Infelizmente, coisa acabei assim. perdendo um pouquinho vocês agora aqui de vista, mas é o jeito. Bom, o que é habilidade? O que é habilidade? Quando eu faço essa pergunta, o que é habilidade? O que vocês entendem? Vamos conceituar primeiro essa palavra. Você ser bom em fazer alguma coisa. Ser bom em algo. O que mais? Sim. Ter concentração e atenção no que está fazendo. Ok. Quando nós vemos uma pessoa muito hábil, que ela consegue fazer igual esse jovem malabares com a bola, é muito comum as pessoas falarem que você nasceu com dom para aquilo. É muito comum você falar que essa pessoa foi abençoada. E até tem uma frase de Michelangelo em que ele fala: se as pessoas soubessem o tanto que ele se esforçou para conseguir fazer as obras de arte, ela não chamaria aquilo de talento. A verdade é que nós nascemos quase que sem habilidade nenhuma. Habilidade é tudo aquilo que você submete à repetição, repetição, repetição diariamente, até você se tornar muito bom no que você faz. Eu tenho certeza que esse lapidando, né? rapaz dela, ele não nasceu pegando uma bola e fazendo os movimentos que ele consegue fazer. Mas quando nós olhamos isso, olha como que encanta. Quando você olha uma ginasta olímpica, aquela dança rítmica de natação, é algo tão sincronizado, são movimentos tão perfeitos, que nós achamos que aquela pessoa ela tem o dom para aquilo. Mas a verdade é que nós esquecemos de olhar as infindáveis horas que ela passou treinando para que as pessoas achem que ela é boa o suficiente naquilo. Agora, habilidade, você não nasce com ela, você desenvolve com o tempo. E como que eu posso desenvolver a minha habilidade em vendas? Praticando, Praticando. Agora, conhecendo. Perfeito. Agora, quando eu falo praticar, gente, existe a prática em que nós estamos fazendo algo errado e a prática em que eu faço algo certo. Se eu não paro para avaliar o que eu estou fazendo, se eu não paro para observar se o jeito que eu estou fazendo é o melhor ou se existe uma forma mais eficiente, se quando eu perco uma venda, eu não consigo identificar o motivo que eu perdi aquela venda, eu não paro, eu não faço uma análise do que eu falei, ou que eu deixei de falar que fez que aquela venda não se concretizasse, você também está desenvolvendo uma habilidade, mas você está desenvolvendo uma habilidade infrutífera, que ela não traz resultado para você. Então, é muito importante que você desenvolva as habilidades certas. E nos próximos encontros, nós vamos falar de várias habilidades que são necessárias para a parte de venda. A primeira dela é a assertividade. O que é ser assertivo? É uma pessoa certeira, é uma pessoa que ela não precisa de muita, vamos dizer assim, alguém aqui já fez tiro ao alvo, já jogou aquela em festa junina, em algumas outras festas, aquela espingarda de pressão em que você fica atirando no patinho, no alvo? Se você pega uma pessoa que ela já tem uma destreza, que ela já é hábil em tiro, ela não vai precisar de muita munição para acertar o alvo. Agora, se você dá para uma pessoa que nunca atirou, talvez ela dê 100 tiros e ela não consiga acertar o alvo, que a pessoa acerta com apenas um tiro. Assertividade é isso. Quanto melhor são as minhas habilidades, quanto maior é o conjunto de habilidades técnicas boas que eu possuo, mais assertivo eu sou em venda. Então, não preciso ser um vendedor que eu saio falando uma hora. Em poucas palavras, eu consigo fazer com que o meu produto faça sentido na cabeça do cliente. Isso é ser assertivo. E para você ser assertivo, você precisa de 3 pilares. Cada pilar tem uma série de conjunto que o complementa. Mas não tem como eu ser assertivo se eu não tiver um autoconhecimento. Porque eu posso falar, e não raramente eu encontro profissionais que falam, eu já tenho 12 anos atuando na área de venda. E você vê ele apresentando um produto, um serviço, e usando argumentos que não convencem absolutamente ninguém. Mas aquela pessoa julga ter um autoconhecimento, mas é um autoconhecimento fraco, que não é verdadeiro.
ele não para analisar, ele olha somente o tempo e experiência que ele tem no convívio com vendas. E não é esse tipo de autoconhecimento que eu estou falando aqui. Eu preciso ter conhecimento tanto do produto quanto das técnicas de venda para desenvolver cada vez melhor, e eu preciso entender de pessoas, esse fator humano. Eu preciso me relacionar, eu preciso aprender a ler bem o meu interlocutor, a pessoa que está ali me ouvindo. E falando agora, abrindo esses pilares, quando eu falo em autoconhecimento, eu só consigo parar para me analisar verdadeiramente quando eu tenho algo que me inspira, que me move muito forte. Nós somos, de certo ponto, ao tempo que nós julgamos que já temos muita experiência e muitos anos de vida, nós vamos nos tornando pessoas arrogantes. Nós vamos tornando pessoas que julgamos já conhecer sobre tudo. Quem aqui tem avós vivos ou pais em idade avançada, acima dos 70 anos? Eu. Você já tentou orientar um senhor e uma senhora acima de 70 anos e viu o quanto que ele é teimoso? Nossa, minha mãe tem 80. Mamãe tem 66, mas ela? tá chegando perto. É teimosa igual fumo. Ela fala que ela não tem idade para escutar nada, que ela que sabe. A mãe é ela. Ela Eu criou uso um 8 exemplo- filhos, agora eu vou querer dar moral para ela. É isso. E olha, tem vários vendedores que têm 10 anos de carreira em vendas e ele age mais ou menos como um idoso de 80 anos nesse sentido. Ele já não aceita que ninguém diga nada, nenhuma sugestão. Isso. Eu uso um exemplo, a minha sogra, ela faz um peixe delicioso. Ela não cozinha bem, não, mas peixe dela é fantástico. Ela vai lá para casa, às vezes está tudo limpinho, aí ela vai encapar o peixe, empanar ali, ela põe o peixe na mesa e a fritadeira lá no fogão, aí ela empana na mesa e sai derrubando o trigo em todo o chão. E aí eu tento orientar, eu falo para ela, deixa eu chamar ela Dona Chica, falo, Dona Chica, por que não põe aqui do lado, fica mais fácil de fritar? Eu sei, deixa eu fazer do meu jeito. Igualzinho minha mãe. E não é racional, porque eu sei que depois ela vai ter mais trabalho para limpar aquela sujeira que é Sim. desnecessária. Se você deixar do lado, tem sujeira. E muitas das vezes eu encontro vendedores nesse formato dentro da empresa, orgulhosos demais, autossuficientes demais. E aí ele não para se autoanalisar e verificar realmente os conhecimentos e habilidades que ele precisa continuar desenvolvendo. Para isso, eu preciso ter uma humildade muito grande para eu reconhecer quais são os meus diferenciais positivos. Esse eu não posso mudar, porque é a minha característica, é como as pessoas me identificam, mas de forma positiva. E quais são as limitações, aquilo que eu faço que não é condizente, aquilo que não me agrega nada em vendas. Então, se eu não tiver uma humildade muito grande de olhar para mim e me avaliar com um senso crítico, porque nós fazemos isso com os outros, mas temos dificuldade de fazer com nós, você dificilmente vai continuar desenvolvendo como um bom profissional. Você precisa ter confiança naquilo que você faz e como você faz. Você precisa ter um senso de responsabilidade. A empresa não deve lembrar você das suas metas, a empresa não deve lembrar você a forma como que aborda um cliente, a empresa não deve lembrar você as técnicas de venda. Se fizer isso, está errado. Você precisa ter essa motivação. Você precisa ter capacidade de decidir e agir, e o desejo de ser melhor. Agora, tudo isso é um conjunto que somente parando e olhando internamente para você, se autoconhecendo com humildade, com avaliação sincera, você vai poder melhorar. Se não, você pode participar de N cursos que isso nunca vai agregar nada para você. Outro ponto, conheça. Para mim tomar determinada atitude em venda, para mim ter determinada aplicação, eu preciso conhecer o produto, eu preciso conhecer as técnicas. E para isso envolve o quê? Estudo. Eu preciso estudar. Por exemplo, eu vou... Ok? Pessoal, está todo mundo me ouvindo bem? Eu mudei aqui para ver vocês um pouquinho. Ok? O áudio está Estou chegando. ouvindo. Perfeito. Tô ouvindo. Dentro da...
quando o cliente me fala que ele está com determinados sintomas, seja de uma diarreia, de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, de uma fraqueza que ele está passando por ela há uma semana, quais são os conjuntos de exame que eu posso oferecer para ele para contribuir para que ele seja realmente diagnosticado com a causa certa? Tudo isso demanda conhecer não só da parte laboratorial, mas também entrar um pouco na parte clínica. Se eu não me dispor a estudar isso, eu jamais vou conseguir ser um bom consultor de vendas para esse cliente. Eu jamais vou conseguir levar as melhores soluções para ele. Então, isso demanda estudo. Eu preciso saber, conhecer a fundo o produto que eu estou vendendo. Eu preciso ter uma multiplicidade de habilidades e de assunto. Como é bom você conversar com uma pessoa, você vai em vendas e aí você começa a falar de uma determinada situação que você gosta, seja pedalar, seja vôlei, seja sobre política, sobre economia, e aquele vendedor, ele tem uma, vamos dizer assim, uma conexão com você, porque ele entende daquele assunto. Vocês criam uma afinidade e começam a falar muito mais próximo, porque você encontrou alguém que sabe, que entende um pouco daquilo que você gosta de falar. E com isso a gente acaba tendo o quê? Uma proximidade maior. Sim ou não? Por isso que o vendedor precisa buscar habilidades e assuntos diversos. Como que um vendedor consegue desenvolver isso, gente? De que forma que eu vou conhecer sobre vários assuntos? Preciso ser um especialista? Eu não estou falando Lendo, perguntando, lendo sobre pesquisando. assuntos diferentes. Um vendedor, ele não tem que estudar só vendas, não. Ele tem que estudar comunicação, ele tem que estudar oratória, ele tem que ler um pouco sobre economia, ele tem que conhecer um pouco sobre política. Agora, cuidado, assuntos polêmicos, você não deve entrar com o coração. Você não deve a pessoa chegar lá e falar para você, eu sou de direita, eu sou Bolsonaro, e você falar, não, eu votei no Lula. Não é esse tipo de situação que eu estou falando aqui. Até Mas porque é o você ter... laboratório precisa de quem votou no Lula, precisa de quem votou no Bolsonaro, quem votou no E Serra. quem votou nos dois precisa do exame, né, Cris? Exatamente. Então, assim, eu preciso ter uma multiplicidade de assunto, mas, ao mesmo tempo, saber qual é o meu papel naquela negociação. Eu não vou questionar naquele momento, não é o momento de indagar quem tem um ponto de vista correto, nem é o momento de entrar em assuntos polêmicos. Mas se o cliente entrar nesse assunto, eu tenho o mínimo de conhecimento e desenvoltura para transitar nele sem gerar polêmica e sem também deixar o meu cliente falando sozinho. A Eu gente preciso ter um concorda em conhecimento. tudo, viu, Mário? Quando o paciente começa na recepção, né, Cleice? Ah, A papai. gente concorda com tudo. Aham, é verdade. Concordo. Não, a gente evita. E olha, gente, eu já fiquei um pouco na recepção com vocês aí. Eu vejo que realmente o cliente ele entra falando de tudo. Ele fala de família, ele fala de política, ele fala de como que foi a vida dele, como que foi o Covid. Então, você precisa saber como transitar de forma até superficial nesse meio, mas sem entrar em questão de polêmica. Você precisa conhecimento do seu produto e ter técnicas apuradas de vendas ali, ok? E no telefone e WhatsApp não é diferente, não. Dia que eles tiram para contar Também. da vida, você tem que saber contornar a situação ali de uma forma que você não transpareça, que você não está afim de ouvir, mas também que não se estenda, né? Você contorna a situação porque o intuito ali é você vender, mas às vezes você tem que escutar também, ser psicóloga, ser de tudo um pouquinho. Perfeito. Pessoal, precisamos também entender de pessoas. Eu tenho que ter a capacidade de observar e discernir aquilo que eu estou falando, como que o meu interlocutor, como que o meu cliente está recebendo. O que eu estou falando está fazendo sentido para ele ou não? Não adianta você chegar para o seu cliente e começar a falar termos técnicos, principalmente na área de vocês. Ah, eu vou fazer um hemograma desse jeito. Pergunta para o seu cliente o que é um hemograma. Ele não tem noção. Então, você precisa entender qual é o perfil do cliente que está na sua frente, qual é o linguajar dele, você precisa adaptar os seus exemplos
aquela realidade. Para isso, você precisa gostar de ajudar as pessoas. É impossível trabalhar numa área laboratorial, trabalhando o dia inteiro com pessoas que estão ansiosas, com problema de saúde, aflita com o resultado do exame que vai sair, de manhã até à noite, resolvendo problema, lidando com pessoas, fazendo a mesma explicação. Você não consegue fazer isso por muito tempo se você não gostar de pessoas. Se você não tiver o desejo de ajudar aquela pessoa. E olha a importância, gente, que eu até falei semana passada para vocês. Se eu estou com suspeita de determinada doença, um diagnóstico que eu preciso receber, preciso. Eu vou até vocês e você me orienta a fazer um exame básico, quando na verdade eu precisaria de mais 2 ou 3, eu vou ter o exame, eu vou gastar com ele e eu não vou ter o diagnóstico correto. Olha a importância que vocês têm na vida dessas pessoas, de saber orientar, de saber aconselhar, de saber convencer a pessoa, não empurrando venda nela, vendendo o que ela não precisa, não é isso que nós estamos falando, mas vendendo exatamente o que aquela pessoa necessita. Você precisa olhar além da sua necessidade, você precisa ter uma empatia com o seu cliente. Ok? Segundo ponto, cuidado. Nós temos o péssimo hábito de achar que todo mundo tem o mesmo ponto de vista que nós, que todo mundo pensa igual nós. E não é assim. As pessoas pensam, agem e falam de maneira diferente. E você precisa enxergar o seu cliente não pela sua ótica, mas você precisa enxergar o cliente pela ótica dele, entrar, entender o que se passa com ele. E o primeiro ponto para você fazer isso é você ter uma atenção total ao seu cliente. No momento que você está com o seu cliente, não é hora de você estar prestando atenção na colega do lado, no que ela está falando, não é hora de você estar lembrando dos problemas pessoais que você tem enfrentado, não é hora de estar simplesmente olhando para uma tela de um computador, mas olhar fixamente, atentamente, dentro dos olhos do seu cliente, demonstrando total interesse e, principalmente, ouvindo verdadeiramente o seu cliente. Enxergando ali o que ele quer falar e além do que ele está falando, para que você possa realmente trazer e propor para ele as melhores soluções. E aí eu pergunto para vocês, eu sei que tem, mas é raro. Você conhece alguém que não gosta de um psicólogo, de uma psicóloga? Eu não gosto. Sim ou não, gente? Oi? Eu não gosto. Não gosta? Mas Não. você já reparou que, geralmente, a maioria das pessoas amam psicólogos? Por Eu já que passei isso? por 3, não gostei de nenhum. Mas por que as pessoas, em geral, a grande maioria, gostam tanto de psicólogos? Porque quando você vai em um consultório falar com um psicólogo, Ela você critica. chega lá e fala, olha, aí você vai começar a se abrir e falar da sua vida. E aí o psicólogo fala, não, peraí, isso aí não é nada, deixa eu contar para vocês os meus problemas. É assim que ele faz? Não. 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 Ele é todo ouvido. Ele vai escutar tudo que você tem para falar. Em geral, as pessoas amam psicólogo e não sabem o motivo, mas a verdade é porque nós amamos pessoas que nos escutam. Nós queremos falar. A Cleice não gosta muito, né? Né, Gisele? A Cleice não gosta muito de falar, a Ju também não gosta, minha esposa também não gosta. E quando nós pegamos pessoas que nos escutam, nós nos sentimos acolhida. Nós sentimos que aquela pessoa se conecta conosco. Então, você, no papel de vendas, tem que entender que quando o cliente chegar para você contando determinada situação que ele está passando, você tem que ter o bom senso de entender. O que eu preciso entender, Mário? É o momento de eu falar de algo parecido que eu vivi? Porque muitas das vezes você vai ser impertinente se você falar, ele está desabafando com você. Na hora de você desabafar com o seu cliente também. Em geral, as pessoas gostam de falar,
mas elas não gostam de ouvir. Faça a leitura do seu cliente. É importante você falar com o seu cliente, por exemplo, um cliente que chega aflito com um determinado resultado. Nossa, Cleice, eu estou apreensiva com esse exame que eu vou fazer, porque o médico falou que pode ser isso, isso, isso. Nesse momento, é importante você trazer à tona cases positivos. Não vai falar, é verdade, tem uns pacientes que passam aqui com esse, e olha, quando recebe o exame, é crítico o negócio. Não é esse tipo de comentário que você vai fazer. Mas você precisa passar uma positividade para essas pessoas. E aí é o momento de você oportunizar isso, é você chegar e falar, calma, tem alguns pacientes que chegam com esses mesmos sintomas aqui, mas às vezes acaba não sendo nada. É uma crise de estresse, é outra coisa, eu não sei. Usar exemplo real, não vá mentir para o seu cliente. Mas quando a sua história vai trazer uma certa segurança para o seu cliente, isso é importante de você falar. Mas não ficar falando de si. Se o cliente chega a falar que ele gosta de vôlei, que ele vai disputar um campeonato, não é o momento da Bianca contar para ele que quando ela era do ginásio, aí ela para e começa a contar da vida dele, que ela jogava vôlei, que ela não foi profissional por causa disso, daquilo. Em geral, as pessoas não gostam disso. Você pode até fazer uma colocação, nossa, que legal, eu também gosto de jogar vôlei. Você joga em que posição, que facilidade você tem? Volta a perguntar, só faz um comentário e volta a perguntar para a pessoa. Tá? Vendedor que fala muito, pode ter certeza, ele não é assertivo. Eu tenho que falar pouco e as minhas palavras têm que fazer sentido dentro da cabeça da pessoa, dentro daquilo que eu estou dizendo. Bom, respira, a gente já falou muito, tá? Mas esse respire aqui é um formato diferente que eu quero falar com vocês. Muitas das vezes, o cliente vai indagar você de uma situação inesperada, algo que você ainda não tenha vivenciado. É muito comum o vendedor ligar o metralhador e sair disparando, achar que ele tem que ter resposta pronta para tudo. Não é assim, gente. Muitas das vezes, quando ele falar com você, respira. Se você não sabe o que responder, dá uma pausa de 5 segundos, isso não tem nada de errado nisso. Dá um tempo do seu cérebro oxigenar, que você vai saber o que responder para eles. Tem até uma eu acho que eu já até falei isso de vocês. Deixa eu voltar a câmera aqui. Eu estou olhando para baixo, mas é para ver vocês. Quem aqui já está fazendo aquele curso de liderança na plataforma? Já fizeram alguma aula? Eu tô fazendo. Já? Vocês fizeram quantas aulas? Eu acho que eu fiz 2? 40%, acho 30%. Eu sou meio suspeito, gente. Eu era amo pra fazer o mais, tema né? daquele curso. Eu era Oi, para Ju. ser exemplo, mas infelizmente, essa semana passada Teve foi uns uma bênção. contratempos aí, nós sabemos. Mas vamos organizar. Eu amo o conteúdo daquele curso porque eu extraí ele exatamente do perfil de liderança de Jesus Cristo. E aí eu uso um exemplo nessa importância de respirar aqui. Certa vez Jesus estava na praia pregando para uma multidão, e aí trouxeram perante ele uma mulher adúltera, e falaram para ele que, segundo a lei de Moisés, a mulher que for pego em flagrante adultério, ela tinha que ser apedrejada em praça pública. E questionaram Jesus se ele era realmente profeta que veio para sobrepor a lei de Moisés, se ele veio revogar a lei de Moisés, porque Jesus afirmava que não. E Jesus, não esqueça que Jesus pregava o perdão, que Jesus pregava o amor. Então, como é que eles colocaram Jesus ali numa encruzilhada? Ou Jesus iria contra a lei de Moisés, dizendo para não apedrejar aquela mulher, e aquele povo se revoltaria contra ele, porque entenderia que ele estava questionando o maior mandamento e doutrina que eles tinham, ou Jesus ia contra o que ele estava pregando de amor e de perdão. Vocês lembram a resposta que Jesus deu nessa situação? Sim ou não? Jesus, ele não respondeu momentaneamente, ele abaixou, começou a escrever na areia, e aí ele proferiu, ele falou, olha, então aquele que dentre vós não tem pecado,
atire a primeira pedra. E aí ele esperou. E as pessoas foram se afastando, saíram, até o momento em que Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? E ela falou, Senhor, não tem mais ninguém. E aí Jesus disse, assim como esse nome que está na areia se apaga, assim são os seus pecados. Vá e não peque mais. Olha a importância de eu raciocinar, de eu não dar uma resposta pronta, de você respirar. É uma situação que, assim, a pessoa mais inteligente da Terra que eu conheço não teria uma resposta tão sábia quanto essa. Porque ele foi questionado para dar uma resposta ou outra. E mesmo numa circunstância desafiadora, Jesus encontrou um terceiro caminho. Muitas das vezes o cliente vai te abordar com uma situação inusitada. E ele espera uma resposta sim ou não sua. Uma concordância à afirmação dele. Você não precisa dar. Você tem um terceiro e um quarto caminho. Você só precisa respirar para encontrar a resposta mais adequada para os seus clientes. Eu comecei, gente, um desafio de criar uma lista de argumento para vocês. Então, eu já estou trabalhando naqueles argumentos que o cliente coloca e que a gente fica meio que de saia justa sem saber o que responder. E eu prometo para vocês que na semana que vem, até o nosso próximo encontro, todos vocês já terão essa lista na mão para vocês estudarem. Ela vai servir como um balizador, um parâmetro, para que você saiba o que dizer para o cliente. Mas mesmo assim, eventualmente, vai surgir uma situação inusitada, que muitas das vezes você não vai saber como responder. Esse é o momento de ter calma, respirar, e não é feio. Se você tiver que dizer para o cliente, senhor, eu tenho o seu telefone, eu vou verificar a resposta para a sua pergunta e eu retorno o mais breve possível. E busque o auxílio de quem saiba, mas não minta para o seu cliente ou não fale aquilo que você não tem certeza. Tudo bem? Seguindo aqui, gente, entenda, a venda, ela é uma consequência. Você tem que se cobrar de meta, você tem que aceitar que vendedor vive de meta, você tem que estar preparado, você tem que respirar, você tem que ter argumentos incisivos para quebrar a objeção do seu cliente. Mas, por favor, entenda que a venda é uma consequência. O que é uma consequência? Quando o cliente sentar na minha frente, eu realmente tiver como único objetivo ajudá-lo a encontrar o melhor caminho, para ele ter o melhor diagnóstico da forma mais precisa, correta, no melhor lugar, se você entender que ouvindo o seu cliente, dando atenção para ele, prestando atenção em como verdadeiramente ajudar o seu cliente, você não precisa ficar preocupado se você vai vender ou não para esse cliente, porque a venda vai ser o quê? Consequência. Quando o cliente percebeu o quanto você está de verdade preocupado com ele, como que você realmente está ajudando, orientando de uma forma precisa, pode ter certeza que a venda será uma consequência. Agora, gente, é importante que você, para ser assertivo, não fale muito. Você não precisa falar muito para vender. Deixa eu voltar aqui que eu quero olhar o rosto de vocês nesse momento. Por que vocês acreditam que não é bom falar muito em vendas? Geralmente a gente acha o contrário, né? Que aquele vendedor que fala muito, ele é um bom vendedor. Sim ou não? E não é assim. Primeiro, quando o cliente sair do laboratório, ele tem que sair com as palavras que fazem sentido para ele. O porquê fazer o exame no laboratório São Mateus, o porquê o laboratório São Mateus é diferenciado, quais são as qualidades e benefícios que nós iremos agregar para ele, quais são os exames que ele precisa. Se eu falo 200, 300, 400 palavras com esse cliente, como que ele vai saber dessas 400 palavras aquilo que é mais importante? Segundo ponto, quando eu falo demais, a nossa atenção vai baixando. As pessoas, em geral, ela tem um ponto de atenção entre 5 e 20 minutos. Mais do que isso, começa a ficar entediado.
Observa você quando está fazendo uma aula online, no computador. O professor fica lá falando. Quando você menos percebe, você está no celular respondendo o WhatsApp e já se desligou do que a pessoa está falando. Então, ser incisivo, ser assertivo, não é você ter 1000 palavras para falar com o seu cliente. Ilustrando isso por um exemplo prático, se eu sou muito bom em tiro ao alvo, eu não preciso de 3 munição para acertar um alvo. Eu preciso de 1. Se eu sou um bom vendedor, eu não preciso de 500 palavras para falar com o meu cliente. 30, 40, bem selecionada, com perguntas inteligentes e respostas bem incisivas e no momento oportuno, isso é ser um vendedor muito assertivo. Tá? E ser assertivo não é fácil. Pega um texto, se você fizer um texto de 10 páginas, eu consigo narrar uma boa história para você. Se eu tiver que falar em 5, já é mais difícil eu narrar a mesma história em 5 páginas. Se eu tiver que falar em 1 página, é muito mais difícil. Imagina eu ter que falar a mesma história que eu gastaria 10 páginas, falar em 2 linhas. Sabe quem consegue isso? Quem é muito bom. Quem consegue ser objetivo. Então, eu preciso, sim, falar pouco. Ok? Outro aspecto. Eu preciso ter empatia para falar com o meu cliente. Eu não vou conseguir ajudar o meu cliente verdadeiramente se eu não entender as dores, os medos, o porquê ele está procurando determinado exame, o porquê que ele veio no laboratório São Mateus. Então, quais são, Mário? O que eu tenho que fazer de pergunta assertiva para o meu cliente? Pergunte para ele se ele já foi atendido alguma vez no laboratório São Mateus. É a sua primeira vez aqui? No início da conversa, quando ele responder que sim, em vez de você já pegar o exame e começar a sair falando, apresente o que é o Laboratório São Mateus para ele. Senhor, como é o seu primeiro exame? Senhora, como é o seu primeiro exame? Deixa eu lhe apresentar quais são os nossos diferenciais. Os nossos diferenciais. Nós temos um laboratório próprio, o seu exame não vai ser, lógico, aí estou falando da onde tem o exame na própria cidade, o seu exame ele vai ser analisado aqui mesmo. Nós temos laboratório com equipamentos de última geração, isso dá uma confiança nos seus exames muito maior, então eu começo apresentando o meu diferencial, o que eu tenho de melhor do concorrente? Olha que belo cartão de visita que você dá para o seu cliente. Agora, o cliente que já veio 3, 4 vezes conosco, eu não vou fazer uma explicação para ele do que é o laboratório. O cliente que está muito ansioso, que você viu ali, ele veio fazer uma biópsia, ele veio coletar porque ele está com uma possível sintoma de uma doença grave. Se coloque na situação desse cliente, imagine como você estaria aflito também diante de uma circunstância dessa. Então, para esse cliente, eu preciso o quê? Acolher, dar tranquilidade, às vezes entrar num assunto mais leve, mais tranquilo. Gente, sempre controlando o tempo, porque vocês, além de trabalhar com um ambiente de alto fluxo de pessoas, esse ambiente é dividido pela metade, praticamente 90 e tantos % dos atendimentos vocês fazem no período da manhã. Então, mais do que ser assertivo é não falar muito, eu também preciso não tomar muito tempo no atendimento, porque senão eu não vou conseguir ser produtivo. Falar demais, principalmente em laboratório, para vendedor já não é bom, não é sinal de que você é assertivo. Para um laboratório, piorou porque você ainda corre o risco de travar o fluxo. Então, você precisa ter um equilíbrio. Mas, durante esse equilíbrio, eu peguei uma paciente que ela está tão aflita com a possibilidade de ter um diagnóstico de um câncer ou alguma coisa, que nesse momento você precisa sobrepor isso ao quê? Ao fator humano. De acolher essa pessoa, de dar paz, de dar tranquilidade, de dar uma palavra de esperança para ela, para que ela encontre conforto em você. Isso é o papel de um vendedor de laboratório, de um atendente também, de alguém que faz esse trabalho humanizado. E não olha só para a sua necessidade, só para suas metas, só para a sua necessidade de venda. Ok? Bom, e finalizando, o que eu ganho
fazendo todo esse conjunto, desenvolvendo toda a habilidade. Com isso, eu encerro com essa pergunta e eu gostaria muito da participação de vocês aqui. O que ganhamos, pessoal, de estarmos aqui numa quinta-feira à noite, 8h15 da noite? O que eu ganho de estar vindo para essas reuniões? O que eu ganho de estar tendo que estudar mais, de dar esse atendimento humanizado? Qual o benefício que você extrai disso? Mais conhecimento, aprimorando o que a gente já sabe. Porque é que nem você falou, a gente nunca sabe tudo. Nunca vai ser inútil o que a gente aprende diariamente, porque nunca você vai saber tudo de uma vez. Entendeu? Por mais que você faz, às vezes você não está fazendo de uma forma correta. E você está lapidando o nosso conhecimento para que nós possamos chegar um dia a fazer o correto, sem precisar estar se corrigindo, né? Porque é que nem você falou, fazer o certo pega hábito. Perfeito. Evelyn, Érica, o que vocês ganham fazendo isso? Conhecimento, Neuliane, Patrícia. aprendizado. Pessoal, primeiro, vocês passam a ser profissionais valorizados. Valorizado pelas pessoas, valorizado pelos colegas por fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, valorizado pelos seus patrões que vão reconhecer e ver esse diferencial em você. Você passa a ser valorizado no mercado de trabalho porque, olha, é raro encontrar pessoas com esse conjunto de habilidade que eu estou falando. Você ganha em conhecimento, você ganha em desenvolvimento, você ganha em crescimento. Talvez seja por isso que Jesus nos ensinou tanto a partilhar, nos ensinou tanto a dar, e assim, tem até aquele ditado que, aí eu vou com um ditado popular, que é dando que se recebe, que você multiplica dividindo. Então, vocês podem ter certeza, toda vez que eu estou dando o meu máximo, o meu melhor, seja numa relação conjugal, seja num convívio de pai e filho, mãe e filho, seja num relacionamento entre colegas de trabalho, seja num atendimento com o meu cliente. Toda vez que eu estou dando o meu melhor, eu estou me valorizando como pessoa, como profissional. Eu estou elevando a minha autoestima, porque eu sei o quão doído, quão doloroso é fazer isso. Porque constantemente eu tenho que estar me lapidando, buscando conhecimento, me autoavaliando, reconhecendo os meus erros. Isso é o único caminho em que você vai se tornar um profissional em constante evolução, em constante melhoria. A partir do momento em que eu perco essa essência, o que é essência? É cheiro, é aroma, é aquilo que eu exalo no ambiente. Quando eu perco essa essência de olhar além da minha necessidade, de olhar a dor das pessoas, de entender qual é o meu papel naquele momento, eu estou perdendo a oportunidade de me tornar um ser humano e uma pessoa melhor. Então, quando você faz tudo isso, aparentemente, esse conjunto de múltiplos esforços e conhecimentos e horas de estudo que você precisa para desenvolver esse conjunto de habilidade, parece que é uma perca de tempo, mas com o passar do tempo, você vai se olhar e começar a ter orgulho daquela pessoa que você está se tornando, do profissional que você está se tornando e de toda a consciência que você gera em torno de você. E você passa a ser reconhecido por isso, você passa a exalar esse aroma, esse perfume. Por isso que eu falo que isso é da essência humana. E isso não se treina, tá, gente? Vocês vão ver eu abordar inúmeras vezes aqui outras habilidades. Semana que vem nós vamos falar de outra habilidade necessária, mas tudo isso não sobrepõe eu querer fazer, eu colocar em prática. Então, eu preciso estar refletindo, pegar esse curso de hoje, essa aula de hoje, refletir sobre ela, pontuar aquilo que nós falamos aqui e fazer uma reflexão do que está faltando eu colocar no meu dia a dia, tá bom? Para quem não assistiu essa aula, ela foi gravada. Para quem quiser repetir essa aula, ela vai ser colocada lá na plataforma, tá? Só relembrando a vocês, lá na plataforma, no primeiro espaço, está lá Encontros ao Vivo, não é isso?
Ali você não precisa, por exemplo, a aula de hoje vai entrar com a data do dia 30 de março. A data eu coloco exatamente para você saber, opa, esse dia eu participei, então você não precisa assistir, essas aulas não são obrigatórias. Mas os colegas que, por uma eventualidade, como a Márcia me mandou mensagem hoje, que ela tinha um compromisso com a filha dela de saúde, ela não pôde se fazer presente, ela pode assistir, assim ela não perde o conteúdo, tá? Mas eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Novamente, nós estamos com um número alto de participantes, então isso demonstra o engajamento, demonstra o empenho que vocês estão colocando nesse treinamento, e eu tenho muito a agradecer cada uma de vocês pela oportunidade de fazer presente aqui contigo, e que eu possa ajudar a contribuir na formação, no crescimento de vocês, tá bom? Conte comigo no que eu puder ajudar, e se não puder, a gente tenta achar uns caminhos aí diferentes. Pessoal, Vão ganhar estrelinha. se tiver alguma pergunta, alguma colocação, participação, o microfone está aberto para vocês. Tudo cansadinha. Oi, Ju, a Cleice estava falando, mas seu áudio não saiu para mim, Cleice. É, Não, eu falei, todas todo mundo que tá- cansadinhas. Precisando Todas de um cansadas? banho agora. É, Toma um banho morno agora, cai na cama para recuperar energia, gente. Tá bom? delícia. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou parar a gravação aqui a partir de Amém. agora. Amém. 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 Tchau, gente. Fiquem